Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, e tem 2 ainda dentro do tema Parábola do Festim de Bodas. Aqui nós vamos agora, no item 2, refletir sobre os comentários de Kardec a respeito dessa parábola do festim de bodas, onde ele diz: o incrédulo sorri a esta parábola que lhe parece pueril, ingenuidade, por não compreender que se possa opor tanta dificuldade para assistir a um festim e ainda menos que convidados levem a resistência a ponto de massacrarem os enviados do dono da casa. As parábolas, diz ele, o incrédulo, são sem dúvida imagens, mas ainda assim mister se torna que não ultrapassem os limites do verossímil. Então vejam, pessoal, Kardec está se referindo aqui, só para a gente lembrar, àquela parábola que estudamos na semana passada, onde resumidamente Jesus fala sobre um rei que enviou seus servos para convidar várias pessoas para as festas das bodas que ele iria promover, né? E esses servos que o rei enviou para convidar essas pessoas foram maltratadas por essas próprias pessoas a quem eles iam convidar, né? E aí depois o rei então resolve dizer assim: não, então já que os meus primeiros convidados não aceitaram o meu convite e ainda maltrataram meus servos, então agora vocês vão convidar todo mundo, quem vocês encontrarem aí pelas encruzilhadas, pelas ruas, pelas estradas, podem convidar todo mundo e que todos eles venham para a nossa festa, né? Basicamente, assim, resumindo, é isso, né? E aí, Kardec diz aqui o seguinte, que se a pessoa que lê o Evangelho não vai além da aparência externa desses símbolos que Jesus utiliza para se referir a realidades espirituais, se a pessoa não for além disso, ele vai achar toda essa historinha uma história sem pé nem cabeça, né? Porque como assim alguém manda, né, um rei, ainda mais um rei, que normalmente um rei tem poderes, né? Como que ele manda seus servos, né, seus criados convidarem as pessoas para uma grande festa que ele vai promover, e essas pessoas maltratam os servos? Como assim, né? Nós vimos inclusive o significado dessa parábola na semana passada, né? E agora vamos seguir aqui para ver o comentário de Kardec a respeito disso, né? Ele diz assim, outro tanto pode ser dito de todas as alegorias das mais engenhosas fábulas, se não lhes forem tirados os respectivos envoltórios para ser achado o sentido oculto. Então, no caso dessa parábola do festim de bodas, na semana passada nós falamos, né? Como é que a gente tira o envoltório oculto, o sentido oculto dessa parábola? Primeiro, entendendo que o rei é Deus. Segundo, entendendo que os servos que esse rei enviou para convidar, né, as pessoas para a festa de bodas são os profetas que Deus envia à terra para convidar os homens a seguirem um caminho espiritual de crescimento interior, a fim de poderem, purificando seus corações e suas mentes, participarem da alegria do reino divino, né? Do reino divino que se conquista quando se supera todas as imperfeições que o espírito carrega, né? Então, esse trabalho de interpretação que a gente fez, inclusive na semana passada, que é penetrar para além das alegorias, para além da simbologia, para descobrir o sentido mais profundo da parábola, que sempre, sobretudo no caso das parábolas evangélicas, trazem um sentido moral muito, muito relevante, né? E aí Kardec vai seguir nos explicando que Jesus compunha as suas parábolas com os hábitos mais vulgares da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas tinha por objeto
fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, parecendo muitas ininteligíveis quanto ao sentido, apenas por não se colocarem neste ponto de vista os que as interpretam. Então ele mais uma vez está chamando a atenção para o fato de que, se nós não penetrarmos no sentido oculto que os símbolos da parábola carregam, a parábola não fará sentido, né? Parecerá inverossímil, né? E uma outra coisa importante a se destacar nesse parágrafo, que Kardec aqui menciona, é que Jesus falava para o povo simples, né? Então ele tinha que se utilizar de símbolos e de hábitos que fossem comuns ao povo, para que o povo pudesse entender. Então, quando ele usa, por exemplo, festim de bodas para simbolizar a felicidade do reino celeste, a felicidade do reino divino, é justamente para que as pessoas pudessem compreender isso, né? Por quê? Porque as pessoas, naquela época, por exemplo, as festas de bodas ali entre o povo judeu, era uma das ocasiões mais alegres e mais felizes, né? Em que a família se reunia, eram famílias muito numerosas, primos, né? Primos de primeiro, segundo, terceiro grau, tios, enfim, famílias enormes se reuniam, né? Bebiam, dançavam, comemoravam, né? O casamento de algum parente. Então era uma situação de grande alegria. Aí Jesus usa esse símbolo do festim, da festa, né, para que as pessoas possam compreender a qualidade da felicidade que se vai usufruir no reino divino, caso se siga os conselhos espirituais, ou se seguisse, né, os conselhos espirituais que Jesus estava dando a eles, né? E uma outra coisa ainda importante aqui, né, é lembrar que as alegorias, né, elas são sempre uma expressão muito inteligente da parte de Jesus, né, para representar aquilo que ele queria dizer e que, se fosse dito de uma forma muito metafísica e abstrata, não seria compreendida pelo povo simples. Então, por exemplo, rei, né, por que ele usa a figura do rei para simbolizar Deus, né? Para trazer essa ideia do poder, né? De um ser que pode decidir, que pode tomar decisões que impactam a vida das populações, né? Então, tudo isso é muito importante de nós, como estudantes contemporâneos do Evangelho. Nós precisamos criar essa habilidade de compreender, dentro do contexto evangélico, toda a simbologia utilizada por Jesus, porque Jesus utilizou essa simbologia com muita frequência. E Kardec segue dizendo: nessa parábola de que tratamos, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim. Falando dos primeiros convidados, ele alude aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas, que os vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas. Suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que se escusam, pretextando terem de ir cuidar de seus campos e de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestes. Então aqui Kardec ainda está desdobrando toda essa interpretação da parábola, né? Mostrando o que cada um daqueles símbolos representam, né? Então, aqueles que foram primeiramente convidados, né? Kardec diz que foi o povo hebreu, né? Por que o povo hebreu? Porque ali naquela tradição judaica, né, existia uma tradição milenar de profetas que vinham desde a época de Moisés, ou que começaram lá na época de Moisés, talvez Moisés tenha sido o primeiro deles, né? Começaram a convocar o povo a um caminho espiritual, né? Começaram a convocar o povo a um aprimoramento moral interior, né? Um refinamento interior, né? E aí teve Moisés, teve Isaías, teve Daniel, uma sequência inumerável
de profetas, até aquele momento em que Jesus ali encarnou, né? Então, esses servos todos que foram enviados pelo rei simbolizam justamente esses profetas que foram enviados aos hebreus, né, para lembrá-los, né, inclusive da missão espiritual que eles tinham no mundo, né, como povo, né, um povo que naquela época, se não me engano, era o único povo abertamente monoteísta, né? Então era um povo talvez que a espiritualidade superior julgou mais preparado, né, para receber esses ensinamentos, né? Só que o que aconteceu? A gente percebe ao longo da própria história hebraica que pouco ouvido foi dado a esses profetas, né? Todas aquelas mensagens espirituais profundas que eles trouxeram foram transformadas em práticas religiosas muito superficiais, né? Em práticas religiosas onde a forma do culto prevalecia sobre o cultivo da alma, né? Tanto é que Jesus, já na sua época, teve um forte embate contra os fariseus e os saduceus, que eram os representantes religiosos do povo hebraico na sua época, né? E esse embate era por conta da hipocrisia deles que Jesus condenava. Jesus condenava a hipocrisia religiosa, porque ela atrapalhava muito o progresso espiritual do povo, né? Porque aqueles que deveriam ser um exemplo para o povo estavam, na verdade, dando exemplos de ganância, sobretudo, né? Usando a religião como veículo para galgar posição social e para ganhar dinheiro, mais do que para dar instruções espirituais à população, né, necessitada de ensinamentos, né? E aí Kardec segue dizendo: era a crença comum aos judeus de então que a nação deles tinha de alcançar supremacia sobre todas as outras. Deus, com efeito, não prometera a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra? Como sempre, porém, atendo-se à forma, sem atentarem ao fundo, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material. Então aqui, pessoal, Kardec chama a atenção para mais uma das errôneas interpretações que os hebreus haviam dado à mensagem dos profetas, né? Eles materializaram as mensagens, eles não souberam ir além dos símbolos, eles não souberam perceber qual era o significado das alegorias, né? Eles materializaram os ensinamentos e acharam que os profetas estavam falando sobre a libertação do povo hebreu do ponto de vista deles se tornarem opressores de outros povos, deles se tornarem dominadores de outros povos, né? Então, por aqui vocês veem como ao longo dos milênios que antecederam Jesus, o povo judeu foi materializando os ensinamentos daqueles servos, né, daqueles profetas que foram enviados a eles para os esclarecer de suas responsabilidades espirituais. E Kardec segue dizendo: antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade de Deus, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal. Em parte nenhuma foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob um véu de mistério impenetrável para as massas populares. Kardec aqui está se referindo aos povos, os outros povos da antiguidade, né, como por exemplo egípcios, hindus, persas, né, porque esses povos, embora existisse entre eles alguns sacerdotes iniciados que eram, digamos assim, monoteístas, que sabiam que o universo tinha uma origem comum, isso ficava restrito nesses povos, né, nos egípcios, hindus, persas e outros ali da época. Essa visão monoteísta ficava restrita a alguns sacerdotes iniciados. O povo, de um modo geral, cultivava vários deuses, né? Era um povo
politeísta, né? E aí Kardec segue dizendo, os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo, ou seja, vejam, publicamente, né? Os hebreus eram os únicos que, mesmo entre as massas, essas massas também eram monoteístas, né? E aí Kardec segue dizendo, é a eles, né, ou seja, o povo hebreu, que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a espargir-se pelo mundo inteiro, a triunfar do paganismo e a dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Então vejam, pessoal, aqui que Kardec chama a atenção para o fato de que o que os profetas queriam dizer quando diziam que Abraão teria uma posteridade espiritual que se espalharia por todo o mundo, eles não estavam se referindo a um domínio material do povo judeu ou do povo hebreu sobre os outros povos. Eles estavam falando de uma posteridade espiritual, né? de um espalhamento, né, dos ensinamentos espirituais para todos os povos, né? Ou seja, o povo hebreu seria como que a semente de espiritualidade que despertaria todos os outros povos para a tolerância, para a misericórdia, para o amor e para a compaixão, né? Mas o povo hebreu, de um modo geral, interpretou isso de uma forma errônea, materializou o ensinamento e achou que isso se referia a um domínio material sobre os outros povos. E aí que Kardec vai concluir o parágrafo dizendo, entretanto, abandonando de todo a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. Olha só, eles abandonaram a idolatria, o povo, de um modo geral, ou seja, pararam de cultuar muitos deuses, passaram a adorar um Deus único, mas não deram valor à lei moral, que era aquilo que os levaria a se elevar espiritualmente. Eles passaram a se apegar ao culto exterior, né? Ou seja, o culto valia mais do que a reforma íntima. E foi isso que foi provocando uma degradação moral dentro do povo judeu. Por isso que Kardec vai dizer aqui, o mal chegara ao cúmulo. A nação, além de escravizada, era esfacelada pelas facções e dividida pelas seitas. Porque o que acontecia, pessoal? O que acontece hoje também. Toda vez que a religião se materializa, em vez de unir, ela separa. E naquela época não era diferente, né? Os judeus já estavam divididos em várias facções, né? Saduceus, fariseus, samaritanos e tantas outras, né? Por quê? Porque a religião, ao se materializar, ela deixa de ser religião e passa a ser seita, passa a ser facção. Passam, né, ao invés de unir, passam a brigar entre si, né? E a Kardec ainda diz mais, a incredulidade atingira mesmo o santuário, porque até mesmo aqueles que se diziam religiosos, na verdade, eram mercadores da fé, transformaram a religião em mercadoria, né? Transformaram a religião em meio de ganhar dinheiro. Eles, na verdade, não tinham nada de sacerdotes no fundo, né? Foi então que apareceu Jesus, enviado para chamá-los à observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Dos primeiros a ser convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias celeste e o imolaram, perderam assim o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes coubera. Então aqui Kardec conclui, né, esse tópico número 2, mostrando que os hebreus tiveram mais uma chance, né, de entender todas aquelas mensagens que ao longo de milhares de anos lhes foram transmitidas pelos profetas, mas falharam mais uma vez, porque ao invés de abraçarem os ensinamentos de Jesus, eles o maltrataram e o crucificaram, por temor de que os seus ensinamentos pudessem subverter aquela falsa religião, né, aquela religião superficial que os saduceus e os fariseus, sobretudo, cultivavam, né? Em vez de se reformarem, em vez de reconhecerem, né, esses falsos sacerdotes, esses sacerdotes hipócritas,
em vez de reconhecerem o seu equívoco, né, de perceberem que Jesus era aquele Messias prometido pelos profetas hebreus da antiguidade, eles preferiram permanecer na hipocrisia, preferiram estimular os romanos a condenar Jesus e a crucificá-lo, e assim perderam mais uma oportunidade de aderirem a esse plano divino que partia da espiritualidade superior e pretendia utilizar o povo hebreu como o polo do qual se irradiaria a luz para o mundo. Mas, como uma das leis divinas é a lei do livre-arbítrio, o povo hebreu, né, sobretudo aqueles que o conduziam, que o lideravam, né, religiosamente e politicamente também, eles escolheram não participar desse banquete divino que Jesus lhes ofereceu, assim gerando um karma coletivo muito pesado que lhes custou, né, ao longo dos séculos, e inclusive no século passado, grandes perseguições, grandes sofrimentos, porque a cada um, conforme nos ensinou Jesus, será dado segundo as suas obras. E isso vale para cada um de nós individualmente, como também para cada povo coletivamente, digamos assim.